Olá, então. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pelo PMI Santa Catarina. O tema de hoje é agilidade. Nós trouxemos uma especialista em gerenciamento de projetos, altamente renomada e com muita experiência para nos responder a pergunta de US$ 1 milhão. Qual o melhor framework para gerenciar projetos de forma ágil? Será que é o Scrum? É o Kanban? Ou talvez o Spotify? Será que existe um framework capaz de atender a todos os contextos de diferentes empresas? É isso que nós vamos discutir no webinar de hoje. Eu me chamo João Gabriel, eu sou o atual diretor da Diretoria de Desenvolvimento Profissional do PMI Santa Catarina. Eu informo que esse webinar proporciona um PDU no pilar técnico, para quem busca manter as suas certificações do PMI, e nós enviaremos a todos os participantes, após o evento, um passo a passo de como solicitar esse PDU. Vou começar falando um pouco sobre o PMI. O gerenciamento de projetos é o uso de conhecimento específico, habilidades, ferramentas e técnicas para entregar algo de valor às pessoas, e nesse sentido o PMI, que é o Project Management Institute, é o líder mundial em gerenciamento de projetos, com mais de 650 mil membros em 213 países e territórios, 303 chapters atualmente e mais de 14 mil voluntários espalhados pelo mundo. Os serviços que ele presta são desenvolvimento de padrões, pesquisa, educação, publicações na área de gerenciamento de projetos, oportunidades de networking em chapters locais e conferências e seminários. Desde 1969, o PMI empodera pessoas a transformar ideias em realidade. As certificações do PMI. A certificação PMP é a certificação de gerenciamento de projetos de maior destaque mundial. É a certificação que atesta que o profissional possui profundo conhecimento de boas práticas e dos processos de gerenciamento de projetos. Ela é exige bastante estudo e experiência prática para ser conquistada, mas causa um impacto muito positivo na carreira de quem a conquista. E aproveitando, como estamos falando desse assunto, eu informo que o PMI Santa Catarina irá promover no próximo mês um curso preparatório de certificação PMP, em parceria com uma empresa de educação autorizada de bastante renome, e em breve vocês vão receber então mais informações através das nossas redes sociais. Haverá preços especiais para afiliados e voluntários, então fiquem de olho aí nas nossas mídias. Voltando à apresentação aqui, o PMI recentemente lançou um grupo de certificações de gerenciamento ágil de projetos, chamado DA, Discipline Agile. A certificação DASM, ou Discipline Agile Scrum Master, ela atesta que o profissional possui conhecimento geral sobre frameworks ágeis e sobre o Discipline Agile Toolkit, que é uma ferramenta que auxilia o profissional na escolha de uma forma de trabalho que se encaixe no contexto de sua equipe, sem que para isso ele precise ficar preso a um framework ágil. O formato dessa certificação oferecida pelo PMI é a de curso mais exame, então você compra os dois juntos, e o curso pode ser feito através do site do PMI ou através de um parceiro do PMI. Falar um pouco sobre a nossa diretoria. A Diretoria de Desenvolvimento Profissional no PMI Santa Catarina organiza eventos com o objetivo de promover e levar qualificação para a comunidade de gerenciamento de projetos do Estado, debater sobre tendências e estimular networking entre os profissionais. O calendário de atividades envolve o webinar descontraído, como esse que a gente está tendo hoje, também workshops, treinamentos e palestras. Temos um projeto de mentoria e grupo de estudo para certificações, e também temos o projeto Safari, um projeto bem interessante onde as empresas abrem as portas para nós, mostrando quais são as metodologias de projeto que eles utilizam na sua empresa. Então, saiba mais, visite o nosso site, pmisantacatarina.org.br. Eu estou que nem o Faustão aqui, estou cheio de papelzinho. Só um instante. Aqui. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa palestrante dessa noite. Eu não poderia fazer isso sem uma colinha, né? Porque é muito extenso o currículo dela. Ela é doutora em administração, com tese sobre governança corporativa e gestão de resultados no setor público, e mestre em gestão de conhecimentos e TI. Servidora do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e coordenadora geral do Sistema de Avaliação do Ensino Básico Brasileiro. Tem vasta experiência em gestão de portfólios, programas e projetos, atuando no nicho há 3 décadas. Foi diretora de gestão de projetos do Departamento de Projetos do Ministério de Minas, Ciência e Tecnologia e Inovação, onde esteve à frente da implantação de um PMO nesse órgão. É autora de um livro e coautora de outros 3 na área de gerenciamento de projetos. Foi a presidente fundadora do PMI Distrito Federal, onde ocupou uma cadeira no board do PMI Global, também por 2 mandatos consecutivos.
É certificada PMP, MSP, Prince2, SAFe, DASM, DASSM e está em preparação para o DAC, que é a certificação para dar aulas de disciplina Agile. Também tem PMI Leadership Masterclass e é diretora certificada pelo IOD. Além de tudo isso, é professora do IMEC. Então, Margarete, a gente agradece muito a tua participação aqui hoje e tenhamos todos aí um bom webinar. Passo a palavra para a Margarete. Tá sem o áudio, Margarete. Desculpa. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada aí pelas palavras. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, falando de um assunto que eu acho interessante, não só para mim, como para vocês também, eu acho, porque é um tema bastante atual, a gente falar sobre agilidade, né? E eu vou falar sobre o PMI Disciplina Agile, que é a abordagem que o PMI tem, que eu tenho me concentrado agora nessa linha, e imagino que muitos de vocês também estão pensando sobre isso, né? Então, quero aqui, né, dividir minha experiência, um pouco da minha experiência, e os passos que eu estou tomando, e de repente isso pode também servir como exemplo para alguém, referência, tipo, para a gente discutir, quem está pensando uma abordagem diferente, ou quem está pensando nisso também que eu estou pensando, né? Eu não sei se isso está passando aí para vocês direitinho. Vou ver. Apareceu para vocês? Eu não estou Sim, vendo aqui. estamos vendo, sim. Tá bem, então beleza. Bom, a minha história, resumidamente, deixa eu ver se eu consigo passar a ponta tela aqui, eu acho meio confusa essa coisa. Eu sou gerente de projeto e programa há mais de 30 anos, né? Bastante tempo, eu comecei com 5 anos de idade. Há muito tempo que eu trabalho nessa área, né? Gosto muito, assim como a grande maioria, acho que eu sou apaixonada pela gestão de projetos. Eu comecei como TI, acho que muitos aí também, né? É a área que a gente tem maior número de membros no PMI mundial, é nessa área de TI. Essa área não para de crescer, né? Ela agora deu uma expansão bastante grande, então eu acho que esse movimento ainda está em expansão, que é a participação de pessoas da área de TI em projetos. Especialmente que a gente está falando muito em transformação digital, né? As empresas estão cada vez mais digitalizadas, então a gente tem aí uma busca muito grande por projetos de TI, né? Eu comecei com TI, mas depois eu comecei a migrar para outras áreas. É interessante quando você conhece gestão de programas, de projetos, esse aprendizado todo, ele serve para depois você usar em outras áreas. Eu comecei a gerenciar os projetos em governo, em políticas públicas, no Sebrae eu fiz alguns projetos lá que não eram de TI, ou seja, eu migrei para gerenciar em outras áreas. Eu atuo como gerente de portfólio desde 2019, quer dizer, eu não estou mais gerenciando os projetos, agora eu gerencio equipes e o portfólio desde 2019, né, que eu tenho atuado nisso, mas, obviamente, eu utilizo meu conhecimento todo até para poder, né, ser mentora da minha equipe, ajudar a equipe a se desenvolver nessa área, né. Eu fui certificada o PMP em 1999, né, foi uma das 2 primeiras em Brasília, então fui uma pioneira nessa área aqui em Brasília, né, e com isso eu ministrei muito curso em projetos, tanto a certificação, a preparação para a certificação, como também de uma maneira mais prática, como usar o PMBOK na sua vida, né, nos seus projetos, efetivamente. E atuo aí desde 2021, de 2001, atuo em consultorias, fiz várias consultorias, já implantei, né, vários PMOs, lá no MCTI a gente implantou um PMO, depois implantou uma rede de PMOs com vários PMOs,
né? Eu sempre trabalhei com metodologias, implantação de metodologias, etc. Né? Cheguei um pouco atrasada nas abordagens ágeis, porque eu não estava mais em TI, e essas abordagens ágeis que a gente conhece, elas começaram muito fortemente na área de TI, né? Até hoje é o mais forte, mas agora já ampliou para outros setores, outras naturezas de projeto. Então, em resumo, né? Eu comecei a minha carreira em 1990, gerenciando os projetos de forma empírica, né? Gerenciando do jeito que eu conseguia gerenciar. Em 1997 e 6, eu conheci o PMI, em 1999 eu fiz a certificação e, a partir de então, eu comecei a usar o PMBOK como a minha base, né? Comecei a utilizar bastante, ou as metodologias que eu implantei ou usava eram sempre baseadas no PMBOK, né? Em 2015, eu comecei a buscar o uso de outras práticas. Eu conheci o Scrum, e o Scrum é muito legal, assim, mas eu achei, o Scrum não era o que eu queria ainda, sabe? E em 2018, eu busquei o SAFe, né? Eu fui lá para Nova York, fiz um curso de uma semana e me certifiquei SAFe no SPC, que é aquele que você pode ser um consultor para implementar o SAFe nas instituições. E aí foi quando eu comecei a conhecer mais a aplicação ágil para escalada, né? Aplicando ela num ambiente mais amplo que não simplesmente times de desenvolvimento de software. E aí, a partir de 2019, eu comecei a conhecer o PMI Disciplina Agile, né? Então, a minha busca ela começou com o Scrum. O Scrum ele é fácil de entender, a gente sabe que ele é fácil de entender, mas é difícil de implementar, né? Mas eu estudei o manual, estudei tudo e vi os benefícios, mas não era o que eu buscava, eu particularmente, né? Até porque onde eu trabalho, eles usam o Scrum, já usavam o Scrum, e eu via que era um uso inapropriado. Por que inapropriado? Na verdade, as pessoas mudaram os nomes, eu sou PO, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o processo estava muito parecido com o que era, ou seja, o PO não conhecia muito as demandas, não conhecia muito o lado do cliente, o backlog era feito de uma forma muito superficial, tinha uma distância muito grande entre esse grupo, que era o Scrum, né? Do cliente, então não era centrado no cliente. Então, assim, tinha muitas questões que eu via que era uma forçação de barra, vamos dizer assim. Né? O pessoal viu, gostou, achou legal, fazia reuniões todo dia, mas não estava, eu não via benefícios, né? Então, essa foi a minha visão, tá, gente? Eu não estou dizendo que o Scrum é assim. Eu estou dizendo que o que eu vi na minha realidade, eu vi que ele não atendia o que eu queria em especial. Por quê? Porque eu dizia, tá, eu tenho equipes, essas equipes são pequenas, elas têm o backlog delas, elas criam rituais e etc. Só que eu estou pensando numa empresa que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que tem uma transformação digital grande, que passa por aí, que tem os projetos que não são só de 10 pessoas, são projetos com 500 pessoas, 300 pessoas. Então, essa estruturação do Scrum puro, né, não era suficiente. Aí eu fui conhecer o SAFe. O SAFe é o líder de mercado. Eu conheci o SAFe lá no PMI internacional, né? Eu era do board, né? Internacional, então eu sempre frequentava todos os congressos, né? O da Europa, o da América do Norte, e um dia lá eu vi esse tal de SAFe, né? Tinha lá um booth, né, enorme, e eles mostrando o SAFe, eu falei, eu quero conhecer esse SAFe mais perto. E fui lá e conheci, achei interessante,
pela abordagem de ser um framework escalado, ou seja, para a organização, ou pelo menos grande parte dela, ficar ágil, né? Achei interessante, né? Aí eu fiz o curso, fiz a certificação, achei bastante denso, né? Ele é bastante denso. Essa é a carinha mais ou menos que ele tem, né? Ele tem vários tipos de níveis, né? Então ele usa o Scrum, ele usa o Lean, ele usa uma série de bases, né? Ágeis, e ele é bem estruturado. O que é legal dele é que ele é bem estruturado. O que é ruim dele é porque ele é muito estruturado. Então, ele acaba sendo inflexível, né? Mas é o que está sendo mais usado. Então, se a gente for na Globo, nesses grandes players, quando eu fiz esse curso, em 2018, foi final de 2018, só tinha lá grandes empresas, né? Só tinha Ford, Volkswagen, tinha bancos enormes. Então, assim, tinha várias áreas, achei interessante. Não tinha só gente de TI, que eu achei bom, porque eu queria exatamente ver uma aplicação mais ampla, que não fosse só TI. E a grande maioria estava passando por quê? Por transformação digital, né? E estava criando um modelo mais ágil, exatamente menos estruturado, delegando mais para as equipes, para eles poderem fazer. Então, assim, foi uma semana bastante densa, porque o curso é denso, mas foi muito legal de eu ver esses approaches todos. Como eu era muito experiente em projetos e eu já vi ali algumas coisas que eu falava, nossa, na prática isso aí deve ter muito problema, né? E tem, de fato, eles estão atualizando sempre esse framework para poder melhorar esse framework e colocar, né, as coisas mais estruturadas. Mas o, o que eu gostei dele, né? Ele trabalha por time frames, assim como tem o Scrum, o sprint de um mês, por exemplo, lá você tem os time frames de o que eles chamam de trem, né? Que é o Agile Release, um trem, como se fosse um trem, tem o engenheiro, o maquinista e as pessoas que vão fazer aquele trabalho. O interessante é que ele cria vários cargos, né, várias especialidades para a gente poder fazer com que essas coisas aconteçam, né? E obviamente que na prática a gente tem assim os problemas, né? Então exige que muita gente seja treinada, que faça certificação e etc para poder administrar aquilo, né? Mas é o mais utilizado e se aprendeu muito com esse framework, né? Muito mesmo. Bom, aí eu fiz a certificação, vi o uso aqui dentro, né, no Brasil, e que se constata hoje em dia, especialmente no Brasil, isso é uma pesquisa que foi feita em 2017, que disse que o uso de métodos ágeis, ela transformou as organizações em média de 7 a 12% mais produtiva, que não é grande coisa, melhorou, mas ainda não chegou lá onde a gente espera, né? E os frameworks escalados, menos produtivo ainda, porque ele exatamente mexe muito com a empresa, né? Assim, extrapola o TI, então são muitas pessoas que não têm muito hábito de gestão, de times automotivados, autogerenciáveis, a produtividade é de 3 a 5% em média. Isso foi uma pesquisa feita por mais de 1.500 times ágeis, né, em 150 organizações. Como foi feito em 2017, com certeza aí não deve ter muita empresa do Brasil, né? Deve ser uma coisa mais europeia e americana. É natural aqui que a gente sempre esteja com um atraso, um pequeno atraso. Então, isso começou fortemente lá nos Estados Unidos, depois a Europa depois também, e aqui depois. Então, assim, a gente ainda está. Provavelmente, esses são os números que a gente tem agora, em 2021, né? Ou seja, tem muito espaço para a gente melhorar,
muita coisa para acontecer ainda, tá? E aí, o PMI, né, quando eu estava lá no board, a gente buscava, o PMI internacional, né, a gente buscava adquirir alguma coisa, né? E até se pensou em adquirir o SAFE, já que era o líder e etc., só que não houve, né, cola, não deu match. E a gente adquiriu o PMI Discipline Agile, que é o DI, né, o DA. Que é o segundo melhor, né? O segundo mais. Tem o LES também, tem o Flex, mas esse aí é bem, né? É dito pelos donos como o segundo, né? Ele é um kit de ferramentas, né? Então ele não é um framework. O framework ele diz, ó, faz assim, faz assado, ele já está todo estruturado. O SAFe é bem estruturado. Ele diz, olha, reuniões, a duração que deve ter no nível do Scrum é igual ao Scrum, mas no nível de um trem, ela tem que ter, né, são 2 dias inteiros, é tudo estruturado, lá já está tudo definido, a forma que a gente trabalha, né? O DA não tem essa intenção, ele é um kit de ferramentas, né, que permite decisões de processo e forma de trabalho de forma sensível ao contexto. A ideia é o seguinte, olha, você faz de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua equipe, a maturidade, né, o tipo dos projetos. Então, ele não impõe nada, né? Ele tenta ser abrangente, bastante abrangente, para poder ser usado em vários setores. Por que eu coloquei tenta? Né? Porque, na verdade, o que é mais forte ainda nele, assim como eu sei em todos, é a parte de TI. Mas a gente lembrando que TI, hoje em dia, é uma parte fundamental das instituições, até porque a gente está falando de transformação digital, de marketing digital e cada vez mais digital, e a pandemia forçou a gente a ser mais digital ainda, né? Antecipou essa onda ainda mais. Então, TI é sempre algo muito forte nas organizações hoje, né? O business é muito fortemente pautado em TI. O DA também, ele provê uma série de opções de como realizar as atividades previstas nos processos. Eu vou mostrar isso depois, para quem não conhece, né? Ele é bem legal, porque ele vai até o nível de prática. Ele é muito pragmático, não promete uma bala de prata, ele não... Né, sempre que você vê uma palestra deles, eles falam, olha, não existe bala de prata que resolva todos os problemas, né? Isso não existe. Ele não é prescritivo, né? Ele deixa o cliente, sobretudo as equipes, a escolher a forma que eles vão trabalhar. E com foco em melhoria, em aprender e melhorar, aprender e melhorar. Essa é a vibe dele, né? Muita gente pergunta, vem cá, mas e o PMI, DA e o PMBOK, eles vão ser a mesma coisa, né? Porque já começa a criar algumas confusões. Eu sei que existe, uma delas é a questão do PMI ACP, né? Que é uma certificação, que na verdade ela testa o conhecimento geral de todos. Então, é uma certificação que mostra que você conhece vários padrões, você conhece o Kanban, você conhece o Scrum, você conhece uma série de outras coisas. E, e o PMBOK agora, ele passou para a versão 7, né? Que a versão 7, na verdade, vai ser um guarda-chuva que permite você usar qualquer desses frameworks ou metodologia, o nome que a gente queira usar, né? Então, o PMBOK é distinto. O PMBOK, ele sofreu alterações, ele é um guarda-chuva acima, e o PMI, o DA, ele é uma das abordagens que a gente pode usar, né? Então, entrando um pouco mais nele, né? Ele tem 4 visões.
Ele, obviamente, a base dele é o Manifesto Ágil, né? O Manifesto Ágil aí é a gênese, né, do movimento ágil mais atual, né? Mas lembrando que atrás dele tem coisa mais antiga que o próprio Manifesto Ágil se inspirou, que é o Lean, né? Então, o Lean, a experiência lá da Toyota, isso aí é tudo uma base fundamental da teoria e das práticas que esses métodos ágeis eles trazem, né? Bom, a primeira visão são pessoas, assim como o Manifesto Ágil, né, tem pessoas. Então, o PMI, o DA, ele também ele estipula quais são os papéis e as responsabilidades. Quem conhece Scrum sabe que ele tem os 3 papéis, né? Que é o Scrum Master, o PO e o time. Aqui vocês vão ver que tem mais coisas, né? E ele fala sobre essa estruturação dos times. Uma outra visão que tem são as práticas, né, que são diagramas de metas, né, ou goals, né, que são as práticas, e os fluxos. Então, a base dele é pessoas, quem faz o quê, que papéis que a gente tem, como estrutura, as práticas, né, e os fluxos. Vou até dizer os fluxos e as práticas, para entender melhor. Os fluxos são os ciclos de vida, que ciclos que a gente pode seguir, e os workflows. E as práticas, que prática que eu posso adotar ali naqueles fluxos. E por último, né, o mindset, que são os princípios e guias. Então, tudo isso aí circundado por princípios e guias. Então, se você for olhar, isso aí é a estrutura dele, né? Quais são os princípios que eles têm? Bom, primeiro é o tradicional de ágil, né? Que todo mundo que é ágil, pelo menos deveria ter isso em mente, apesar que a gente, que nem eu comentei, né? O exemplo que eu conhecia de Scrum aqui não era centrado no cliente, né? Mas deveria ser. Então, o delight os customers, que é o centro é o cliente, ele é que tem que estar satisfeito, mais que o time. Tá? Então, o cliente tem que estar satisfeito, tudo que você pensar tem que ter a visão no cliente. O que é importante para ele? O que é o valor para ele? Tem o Be Awesome, que é Seja Espetacular, né? Que ele diz o seguinte, olha, a gente tem que se divertir, o trabalho tem que ser legal, tem que ser cool, né? O time também precisa estar satisfeito. Então, não só o cliente, mas as pessoas que atuam nos projetos precisam estar satisfeito, deve ser gostoso a gente trabalhar naquilo ali, né? Então, isso aí é um princípio. O princípio significa, olha, você sempre tem que estar pensando nisso, especialmente os líderes, né? Quem está com essa posição aí. Será que as pessoas estão se divertindo, né? Será que está gostoso trabalhar aqui? Ou é um fardo que as pessoas veem, ai meu Deus, estou doida para ir embora porque é um fardo. Esse é um outro princípio. O outro é, seja pragmático, né? Não ser muito purista, não se apegue a método, a forma, seja prático. O outro é o contexto, ele conta, né? Que cada empresa pode e deve implementar de forma muito particular, que seja de acordo com o contexto. Inclusive, dentro de uma empresa pode haver implementação diversa. Então, essa coisa, fulano está fazendo, eu vou fazer aqui, ou safe. O safe você tem que pegar lá e colocar dentro da sua empresa, porque ele já é todo fechadinho, né? Se você tentar arrumar muito, você pode até se atrapalhar, porque ele foi montado, ele foi estruturado para ser incorporar tudo aquilo que ele prega, nos vários níveis, né? Outra coisa que tem de os princípios é a o choice is good, né? Que escolher é bom. Então, não existe uma solução certa, existem opções e podemos escolher o que é melhor para a gente no momento da escolha. Isso é parecido com o contexto, né? Mas, assim, escolher é bom, então, por ser um princípio, significa que a própria equipe é que escolhe a forma que ela trabalha. Ela escolhe, olha, a gente vai trabalhar assim, a ideia é que
ao final de um ciclo, a gente melhore, revise, né, faça uma melhoria contínua para poder aprimorar aquele trabalho. Otimizar o fluxo, né? Não temos que pensar somente nos times e na forma que eles trabalham. Quando a gente pensa no Scrum, a gente está pensando, ele puro, né? Está pensando nos times e eles vão trabalhar com aquela lógica, né? De entregas sucessivas, né? Rituais, etc. Aqui não, a gente pensa, também a gente tem que pensar no fluxo, né? Porque a empresa, a gente está numa empresa, então a gente tem que pensar como as coisas se encaixam na empresa, como o fluxo acontece, como a gente pode otimizar esse fluxo. Isso aí é bem Lean, né? O Lean que tem um foco muito grande em fluxo. E a Enterprise Awareness, que é a gente entender a organização e seu impacto em como as pessoas e setores interagem, seguir as diretrizes, pois estamos em uma organização. Então, ao mesmo tempo que o contexto ele conta, a gente tem que fazer, a gente também tem que entender que estamos numa organização, então a gente precisa seguir algumas políticas, alguns guidelines, etc. Não pode chegar lá e mudar tudo, né? A gente precisa ajustar também para as coisas acontecerem e fluírem, e também até para a gente ter menos resistência, né? Então, são os princípios, ok? E aí, ainda tem o mindset, tem as promessas. O que são as promessas, né? As promessas são acordos que devem ser feitos, acordos na instituição, acordos nas equipes. Para isso funcionar bem, tem esses acordos. Primeiro, criar segurança psicológica e abraçar a diversidade. Então, significa que a instituição, a adotar isso, e também o Scrum e muitas outras, né, a gente precisa ter abertura para errar, né, abertura para errar, fazer diferente, a gente precisa ter segurança de que a gente vai ter o apoio, né? Isso aí é a segurança psicológica, de que a gente pode errar, a gente pode testar, a gente pode inovar, a gente pode sugerir coisas novas, é importante. Acelerar a realização de valor, hoje em dia se fala muito, né? E o valor é o valor do cliente, né? E também da instituição, ou seja, acelerar a percepção de valor, colaborar proativamente, né? Ter essa abertura entre as pessoas, de ser mais colaborativa e menos competitiva, fazer todo o trabalho e fluxo visíveis, né? Então, atuar muito de forma muito transparente, para todo mundo saber qual o fluxo das atividades, dos trabalhos e etc., para todo mundo ter essas informações. Aumentar a previsibilidade, interessante isso, né? Que na verdade porque quando a gente fala em ágil, tem muito de experimental, né? De experimental, incremental, mas a ideia é que você precise aprender para ter mais previsibilidade, e com isso você vai ganhar mais em produtividade. Deixar a carga de trabalho dentro da capacidade, né? Hoje em dia se fala muito em WIP, né? Que é o Work in Progress, a gente tentar amenizar, a gente já sabe que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ela acaba que atrasa tudo, diminui a qualidade, a produtividade, então a gente manter uma carga razoável de que as pessoas consigam fazer e entregar os produtos é importante. E a melhoria contínua, né? Com foco a gente absorver isso. Gente, vamos melhorar a forma que a gente está fazendo. A gente fez, experimentou, o que foi bom, o que não foi, o que a gente pode melhorar, como a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Isso aí é muito o conceito das organizações que aprendem, né? Que a gente já fala disso há muito tempo. Meu mestrado foi na área de ciência da gestão do conhecimento, desculpa. E a gente já falava isso, né? As organizações que aprendem vão ser as organizações líderes, são aquelas que vão inovar mais e etc. Então, absorver isso ainda é um desafio grande, né? Para as empresas aprenderem a trabalhar melhor e se desenvolverem e melhorar com mais continuidade.
Tá? Então, essas promessas que definem o conjunto de comportamentos disciplinados para a colaboração efetiva e profissional. Então, se a gente cria esses acordos, né? E aí muita gente pode falar, mas a gente vai fazer isso como, né? Geralmente você faz workshops com essas questões, por isso que tem os coaches, né? Os coaches, eles facilitam essas coisas, criam essas conversas, né? Entre a organização, entre o líder e os liderados, as equipes, para a gente criar esse padrão de comportamento, para todo mundo atuar assim, né? Tem as guias, né? Que são os guidelines. Tudo isso aí a gente só está falando de mindset, para vocês terem uma ideia como é amplo isso aí, né? Que ajuda a ser mais efetivo no WOW. WOW é Way of Work, né? Que é validar os conhecimentos. Então, a gente sempre tem o hábito de aprender e validar esse conhecimento entre a equipe. Ele sugere aplicar o Design Thinking, é interessante porque é uma coisa como guia, né? Não está nem lá dentro como uma das práticas, isso aí está explícito como uma forma interessante da gente, né, buscar soluções, né, fazer ideação e etc. Atender aos relacionamentos ao longo da cadeia de valor, e aí ele fala sobre a gente extrapolar muito o projeto propriamente dito e criar elos, né, com as outras áreas que fazem parte do fluxo geral, né? Porque também é outra coisa que a gente vê muito um isolamento, né? Você vê um isolamento da equipe do Scrum lá, eles trabalham de uma forma, mas a organização toda não atua daquele jeito. Então, você perde muito da agilidade se você não tem esse trabalho ao longo da cadeia de valor, né? Criar um ambiente que efetivamente traga a satisfação, é parecido com aquele Be Awesome lá atrás, né? Mudar a cultura para a melhoria do sistema, então, esse foco no sistema é importante, né? A forma que a gente está estruturado, a questão holística, e não simplesmente nas pessoas e na forma do trabalho do projeto, mas atuar no sistema também. Criar times semi-autônomos, né, e auto-organizados. Ele não fala em autônomos, né? Ele fala em semi-autônomos, até porque efetivamente é uma coisa mais difícil de você ter autonomia geral e restrita, né? Adotar medidas de melhoria de resultados, outcomes, e aproveitar melhor e aumentar os ativos organizacionais. Então, isso aí assim, é mais filosofia, como se fosse filosofia, né? Esse é o mindset. Mas o que é legal é que eles são bem claros naquilo que eles consideram que é importante. Então, a gente absorvendo isso, né, e vendo disso que tem a ver com a nossa nessa situação, a gente pode, né, desenvolver práticas para poder aprimorar esse mindset aí, né? Papéis e responsabilidades. Isso aí começa a mudar bastante em relação ao Scrum. Por exemplo, ele tem o Team Lead, né? O Product Owner, o Architect Owner e o Team Member. Se a gente for fazer uma analogia com o Scrum, tem esse dono da arquitetura aí que ele acha importante e que o Scrum não tem, né? O Team Leader seria o Scrum Master, né? Ele tem outro nome. Muita gente critica também, por que vocês usaram nomes diferentes? Por que não usa do Scrum? E eles falam, não, é de propósito mesmo, a gente criou uma outra coisa, não é o Scrum, a gente aproveitou do Scrum, obviamente, mas a gente criou uma outra coisa que não é o Scrum puro. Então, às vezes, nessas mudanças tem gente que reclama, né, que mudou o nome. E tem o stakeholder, que é os clientes, né? Esse aí são os papéis primários, né? Ainda tem o de suporte aqui, que é o especialista, né? O testador independente, você vê que é uma coisa bem de TI nesse caso, o expert de domínio, o expert técnico, o integrador disso aí. O suporte você pode ter ou não pode ter, tá? Aí vai depender do caso. Ele sugere que as primárias, né, sempre tenha
Se você for olhar lá no site, ele vai descrever cada um desses aqui direitinho e etc. Ah, eu não vou entrar muito aí, porque senão a gente vai passar e vai vir um curso, né? É longo. E ele ainda fala de muitos outros papéis. Quando você vai escalar, né, para a empresa, aí eles criam aí vários outros papéis, eu citei alguns aqui, né, o Community of Practice Lead, o Ambassador, o Boundary Spanner, que é o Chief Product Owner. Então, assim, ele explica, olha, se você vai escalar para a parte financeira, você tem que ter tais aqui. Você vai escalar para não sei aonde, você tem que. Então, ele explica vários papéis que você pode precisar ter de acordo com aonde você vai escalar aquela agilidade. Tá? Duas coisas que eu queria chamar a atenção, que ele fala muito, são as comunidades de práticas, né, as communities of practice, que o SAFe também fala. Tá? O SAFe também usa COP, né, ele destaca isso bem forte, né, diz que tem que ter, ou é bom que tenha, que é um conjunto de pessoas que compartilham um ofício ou uma profissão e que se organiza de forma a trocar experiências e aprender uns com os outros. Ou seja, eu sou gerente, o team leader, por exemplo. Aí eu vou criar uma comunidade, né, sobre team leader para a gente discutir assuntos, etc. Então, os participantes são as próprias pessoas que querem aprender, né? A gente cria um ambiente para isso, as pessoas discutem, trocam experiência, trocam cases, etc. As pessoas se desenvolvem com isso e a organização vai junto, né, também. Para uma organização que está mudando a forma de trabalho e adotando a agilidade, isso pode ser bastante relevante, tá? Porque pode ajudar muito nessa troca e aprendizado. Então, criar um ambiente onde as pessoas possam ter essa troca e alguém ali favorecendo, facilitando, apoiando, é bem interessante. E o SAFe, ele também estabelece, conforme eu falei. Isso é diferente do centro de excelência, né? O centro de excelência já é um centro na organização formalmente estabelecido e responsável por fazer capacitação, coaching, mentoring, né? Então, ele sugere também ter um centro de excelência. São pessoas com habilidades e experiências especializadas, né, que provê liderança e promove conhecimento na sua organização. O PMO, ele teria essa função, tá? Mas no mundo ágil, as pessoas não gostam de usar essa nomenclatura, geralmente não usa PMO, hoje em dia fala em PMO ágil e etc., mas seria um núcleo da organização de gente expert, experiente, que vai dar um apoio, que vai suprir, que vai mentorar, fazer capacitação e etc. Né? Ele sugere que você pode ter centros de excelência também por áreas, como DevOps, Agile e etc. Então, são pessoas especializadas que as pessoas podem ir lá buscar apoio quando precisa. E aí, quando você olha o PMI, né, a gente vê que tem um potencial muito grande para criar novos cargos, né? Assim, novas profissões. Assim como o SAFe também, ele criou uma série de especializações. E eu imagino que o TA também vai ser uma oportunidade para criar novas profissões. Então, muita gente vai se especializar em coach, eu vou me especializar em DevOps, outras coisas, dentro desse ambiente aí do Discipline Agile, né? E a gente sente essa movimentação. Eu vi muita gente, né, dizendo que era, por exemplo, na área de marketing, e hoje em dia trabalha como PO, né? Ele aprendeu o método ágil, ele é um PO para desenvolver os produtos na organização dele. Então, a gente viu, assim, a gente enxerga, né, uma movimentação de mercado e criação de novos nichos de trabalho, novas profissões. E eu acho que, isso é acho mesmo, né, é uma suposição, não sei se é verdade, vamos ver daqui a alguns anos se eu acertei, mas eu creio que o Discipline Agile vai ter aí uma potencial muito grande para criar novos nichos. Por isso que é bom a gente que é dessa área de projetos, né, que veio de outras, ficar atento,
onde a gente pode se encaixar nisso aí para, né, se desenvolver e né, galgar aí outras funções. Então, eu falei sobre princípios e pessoas, né? Eu já falei sobre aquele, lembra, tinha pessoas, tinha fluxo, tinha as práticas e tinha o mindset. Então, o mindset eu falei que são os princípios, né, as promessas, os princípios e os guias. E falei sobre pessoas, que são essas funções, né, que a primária, as funções de suporte, e de acordo com a forma que você vai escalar, existem outros papéis que você pode ter, e também dois importantes, que são os centros de excelência e as comunidades de prática. E aí vamos fluxos, tá? Então, o Discipline Agile, ele tem os fluxos, isso aqui tudo são fluxos, né? Ele tem, primeiro, a fundação é onde ele é construído, que são, o que eu falei agora, princípios, as promessas e os guias, né? Ele tem como princípio de gestão, né, os métodos ágil, pode ser serial também, né, como início. Tem os papéis, os times que eu comentei e a forma que a gente vai trabalhar que você escolhe. Mas o principal que ele tem aqui são os fluxos. Os fluxos é de onde eu vou tirar a forma que eu trabalho. Na verdade, aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, numa organização, eu posso ser ágil, por exemplo, se eu estou pensando em DevOps, né? Aí esse aqui é o fluxo de DevOps, deixa eu ver isso daqui, essas fundações. Aqui eu estou com os DevOps, né? Que ali eu tenho todos os fluxos relativos a DevOps. Interessante, se você for olhar DevOps de outras frameworks, geralmente eles não chegam em data management, em security, né, em release management, geralmente ele é muito focado em IT operations, o desenvolvimento, que é a entrega, que é aqui, né, a entrega, o delivery, e a operação. Né? E aqui ele tem uma visão um pouco mais ampla, entra na parte de segurança, da gestão de dados e etc. Então, isso aqui são os fluxos que ele prega para fazer os DevOps, né? De acordo com a visão dele, do DA. Aí ele fala sobre Value Stream, né? Que aí você tem, além do DevOps, você tem todos aqui, ó, o Portfolio Management, o Product Management, o Program Management. Lembrando que programa aqui não é o programa que a gente conhece. O DA, ele chama de programa quando você tem vários times. Então, quando você vai entregar coisas que tem vários times, ele chama de programa, que é diferente do que a gente conhece como programa, né? Eu sou gestora de programas quando tem vários, na minha visão, né? Que eu sempre trabalhei dessa forma. Você tem vários projetos que colaboram com um objetivo comum, mas aqui não, aqui ele tem uma outra visão, tá? E eu tenho também essa parte aqui de desenvolvimento e pesquisa, business operation, estratégia, governança. Então, olha aqui em cima, ele já está extrapolando a parte de TI, né? Ele está colocando as outras áreas da organização, de vendas, contínuos de melhoria contínua, ou a qualidade, marketing, todo mundo, todas as demais áreas que pode atuar, e aí ele chama isso aqui de enterprise, né? Desculpa, Value Stream, né? Value Stream vai aqui, e enterprise pega mais ainda as outras áreas, o people management, que é recursos humanos, IT, asset management, transformation, finance, etc. Então, aí você vê que a abrangência, né? Então, eu tenho desde o DevOps até o Value Stream, que aí para entrega, né? Você está pensando o fluxo todo, desde quando você tem uma necessidade, desenvolve um produto e entrega, ou como ser ágil também nos outros departamentos legais, de jurídico, financeiro e etc. Tá? Então, esses aí são os fluxos. Se eu for abrir cada um desse aqui, né? Por exemplo, se eu abrir esse Product Management,
ele traz para a gente isso aí. Então, ele traz assim, como que esse Product Management se interage com os demais fluxos, né? Então, e aí é bem rico, você pode ir para qualquer um e etc. É bastante complexo, inclusive, né? Mas ele traz todas essas interações para quando você for implementar. Então, não adianta você implementar um Product Management se ele não tiver associado ao Portfolio Manager, ao DevOps, né? Em especial se ele for um produto que tem a parte digital, e aí vai, né? O Program Manager. Então, ele faz essa inter-relação entre os diversos fluxos. Tá? Outra coisa que tem é o ciclo de vida. O ciclo de vida, o ciclo de vida básico dele, ele é por áreas, ele tem a concepção, o inception, a construction, a transition, production e retire. Esse é o ciclo de vida completo de um produto. Sendo que para desenvolver esse produto, o delivery, né, ele só pega a parte de inception, a construção e a transição. Então, Inception, onde eu vou bolar o que eu vou fazer, e etc. Eu vou efetivamente construir aquilo ali e vou fazer a transição, que é para eu colocar ele em operação. Quando eu estou pensando em DevOps, eu vou até a produção. Então, aqui ele explica, né, aonde que vai cada um, tá? Não vou entrar muito aqui, porque essa é uma base genérica, né? Os ciclos de vida que ele traz, isso aí é denso, tá, gente? Mas eu não vou entrar com detalhes para vocês, não. Só para vocês entenderem a lógica. Vocês vão fazer um curso aí daqui a pouco com o PMI, e aí vocês vão ter oportunidade de aprender mais e ir a fundo. Mas eu queria que vocês entendessem que ele trabalha com fluxos e que ele tem 6 ciclos de vidas já montados, né? No sentido que ele diz o seguinte, olha, pela análise que eles fizeram, são possíveis ter até 6 ciclos de vida, né? Pode ser que tenha um outro? Pode, mas eles mapearam esses 6, que eu acho que são bem completos. O primeiro deles, ele é o ciclo de ágil, né? O ágil que a gente conhece. Sempre quando for ágil, ele tem essa carinha aqui, tá vendo, né? Que tem a interação, o trabalho diário, né? Ele tem a cara de Scrum, né? Aqueles dois símbolos ali. E eu vou entregando, né? Pelas iterações, ele não chama de sprint, ele também não quis chamar de sprint, ele chama de iteração. Eu vou desenvolvendo o backlog e vou entregando, né? Então, é o ciclo bem normal do Scrum, né? Sendo que ele fala com uma visão um pouco mais ampla, ele diz que você tem o Inception, né? Para chegar no Inception, você recebeu uma demanda ou do Product Management ou o Portfolio Management, então, né, ele mostra isso aí no contexto da organização, ele não está como um Scrum, como uma coisa soltinha ali, né, que eu estou fazendo, isso aí faz parte de um fluxo maior, alguém te pediu para fazer aquilo, né? Então, ele faz até entregar e entrar no suporte, tá? Então, isso aí é um ciclo de vida, que é o Lean, né? Desculpa, ágil. Aí tem um outro que é o Lean. A diferença entre o ágil e o Lean é que o Lean ele tem foco no fluxo. Não? Então, você vai reduzir o fluxo, economizar os gargalos, tirar gargalo e etc. Né? Esse fluxo, e aqui sempre, né, pensando no Inception, Construction e o Transition, né? É a forma que ele estrutura, né? E ele diz o seguinte, olha, se você usa ágil, o ágil, que é baseado no Scrum, você usa ágil quando você tem que fazer entregas sucessivas, né? Mas são entregas de um produto, né? E você vai construindo aquele produto aos poucos, né? Em backlog até entregar. Esse é o ágil. Mas ele tem o ágil, que é o ágil como se fosse o estanque, né?
que você entregou, ou o ágil mais interativo de você fazer entregas mais sucessivas, né? Assim como ele tem também 2 tipos de Lean. O Lean que você faz a, 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 a evolução, né? Ou aquele Lean que você está evoluindo indefinidamente aquele produto, né? Ele também tem um ciclo de vida que ele fala que é o ciclo de vida de experimental, né? Aquele que você tem uma ideia, o envision, né? Aí você vai ter uma hipótese, você constrói aquela hipótese, você põe no mercado, aí aprende com observa o uso, faz ajuste, aí ou, né, você pode continuar com aquela ideia ou fazer uma pivotação, né, e trocar de ideias, etc. Ou seja, é um ciclo específico para testes de produto. Eu criar um produto, põe no mercado e vejo a percepção que o mercado tem e etc. Então, esse é um ciclo típico de produtos né, que o marketing faz, etc. E o último dele é o de programas, né? Esse aí é o de programas, lembrando que para ele, programa, você tem vários times. Quando você tem vários times, ele chama de programas. Então, não vou entrar no mérito, porque é bastante pesado, assim, não muito pesado, mas precisa de tempo, né, para entender. Mas lembrando, então, que ele já tem definidos 6 ciclos de vida. E aí você vai ver qual o ciclo de vida que se encaixa mais no tipo de projeto que você está fazendo, né? E aí que vem as práticas. As práticas é um desdobramento desse fluxo, né? Então, vocês lembram que tinha pessoas, fluxos e práticas, e o mindset em volta disso tudo, tá? Mas os fluxos, né, eles são escolhidos de acordo com a natureza do trabalho, né? O ciclo que a gente escolhe, eles têm que estar apropriado. Ele sempre diz que é melhor a gente começar com o ágil para depois evoluir para o Lean. Ele considera o Lean uma evolução, no sentido que ele tem foco no fluxo e na otimização daquele fluxo, na redução de gargalo, eliminação de desperdícios. Então, ele considera ele uma evolução, né? E a diferença crucial do Agile para o Lean é que o Lean tem foco na melhoria contínua, na redução dos gargalos e na melhoria do fluxo. O ágil seria de entregas sucessivas de partes do produto final, do sprint, etc. E ele diz para a gente começar pelo ágil, para depois ir para o Lean. Por que ele diz isso? Porque o Lean exige mais maturidade de equipe, exige mais experiência da equipe. Então, ele sugere, começa pelo ágil, as pessoas vão aprendendo, vão criando esse mindset, vão criando esses conceitos, e depois ele pode evoluir para o Lean, e para ser mais ágil no sentido, né, de entregar mais valor ainda. Então, esse aqui é o formato que ele sugere. Então, ele diz, olha, se você é tradicional e você quer partir para o ágil, você pode ir direto para o Lean, né, de acordo, se você tem aquela coisa de novos trabalhos chegando com frequência, né? E um único produto. Então, ou se você pode ser ágil, se você tem um trabalho relativamente mais estável. Aí eu vou desenvolver alguma coisa, né? Vou entregar um produto novo e ele é estável, né? Todo dia está chegando coisa para mim nova para acrescentar. Eu vou desenvolver aquilo em estágio, em sprints, e vou entregar. Então, ele sugere assim. E aí você pode passar para a entrega contínua em ágil ou já partir para o Lean. Então, ele sugere isso aqui. E quando você vai para um para o outro? Bom, se você quer ainda entregar, o seu produto ainda é relativamente estável, você quer entregar interações cada vez menores, e então ele sugere para esse continuous delivery do Agile, do Agile. Se você quer aumentar, né,
diminuir as interações, essas interações, né? E aumentar a flexibilidade. Então, ele sugere para o Lean. Então, aqui tem todo, né, uma sugestão. O que ele acha como suprassumo, né, é o Continuous Delivery Lean, né, que é basicamente o que a Google faz. O Google, ele tem lá um método deles, né, que é o Sprint, Lean Sprint, agora esqueci o nome. Não sei se alguém se lembra aí. E que ele está continuamente entregando coisas, né? A Google, você entra no Google, todo dia eles estão entregando 2, 3, 4 coisas por dia, né? Novas versões, então estão sempre entregando coisas, eles têm um processo ali bastante ágil de entregas, né? Então eles têm esse ciclo aí bastante rápido de entregas de delivery. Aí para chegar lá eles tiveram, né? Passaram aí por uma experiência muito grande. Ok? Gente, tá indo bem aí? Tá chato? Como é que tá? Estão acordados? Estamos firmes aqui, Tá Margareth. bom. Tá bem Tá interessante. bem, Então tá jóia. Não quero que ninguém durma. tá Se bem legal. dormir, ótimo. Se dormir, não ronque, por favor. Beleza, aí os process goals, né? Pra vocês verem como é rico esse negócio. Quando eu conheci, o primeiro curso que eu fiz, já vou logo falar para vocês vão fazer um agora, eu fiquei até muito assustada, porque eu achei assim, eu falei, caramba, não, eu achei meio confuso, muita coisa, porque o curso em si, ele te mostra a lógica, né? Você se prepara para fazer a prova, quem fez o curso é bom fazer a prova, obviamente, é uma certificação que eu acho que vale, né, para o mercado, mas quando você for pensar em implementar isso aí, você você precisa absorver isso bem, precisa experimentar, mas ele ajuda muito, vocês vão ver daqui a pouco as práticas, eu acho muito legal. Então, isso aqui é o resumão mais importante de tudo, na minha visão, quando você está pensando em implementar, né? Então, você tem aqui por área também, né? Por Inception, por área não, desculpa, pelo ciclo de vida, por Inception, Construction e Transition, né? Então, ele coloca aqui quais são os goals para cada um desse aqui, ó. Form team, a gente precisa criar um time, né? Align com a direção da enterprise. Então, ele coloca aqui quais são os processos principais, ó. Explore scope. Então, explorar o escopo faz parte do Inception, né? Então, ele diz tudo que tem que acontecer no Inception, tudo que acontece na Construction e tudo que acontece no Transition. Observe o seguinte, ele dá o ciclo de vida. Então, ele te diz, olha, existem 6 ciclos de vida, vê o que é mais apropriado para você. Então, isso aí já está dado. Ele te diz também, dentro daquele ciclo de vida, dentro dessas fases, Inception, o Construction e o Transition, ele diz, olha, essa aqui são os process goals que você tem que fazer. Você precisa explorar o escopo, né? Você não vai fazer algo sem explorar o escopo. Não, como você vai criar algo sem explorar o escopo, né? Você vai definir a estratégia de arquitetura, né? Principalmente que a gente, isso aqui vem do DAD, né, que é muito focado em TI. Ah, mas o meu não é TI, eu quero usar isso para fazer outra coisa. Beleza, aí você tira esses goals aí que não tem a ver com o que você quer fazer. E aí ele mostra todas os processos, ok? Não vou explorar todos aqui. E para cada um, e aí que é legal, ele abre as práticas. Então, por exemplo, explorar o escopo, que é uma delas, né, que eu mostrei lá. Ele mostra esse bando de práticas aí. Eu sei que vocês não estão nem enxergando, tão pequenininho que tem um monte. Ele fala, explorar o propósito, explorar os usos, explorar o domínio, explorar o processo. Então, ele fala de tudo que as práticas que eu posso ter para esses goals, né, para esses processos. Vou tirar um pedacinho para vocês. Olha como é rico esse negócio.
Inclusive de coisa que a gente nem sabe, talvez você saiba, mas você lê um monte de coisa aí que eu nunca nem vi. Eu falo, gente, eu nem sabia que existia essa prática, e ele está ali entregando para a gente, sabe? Por isso que eu acho legal. É uma ferramenta, é uma caixa de ferramentas. Ele fala: olha, para explorar o propósito, você pode fazer uma maratona de ideação, né? Que é esse ideatom, né? Pode fazer um board de ideação, pode fazer mapa de impacto, pode fazer um mapa mental, pode fazer Modify Impact Map, pode fazer outcomes, isso aqui, isso aqui. Aí ele mostra tudo isso aí. Aí eu olho isso aí e falo, eu conheço o velho Proposition Canvas, eu já usei, conheço o Mind Map, mas tem coisa que eu nunca fiz, que eu tenho certeza que vocês também nunca fizeram, todos, é impossível todo mundo ter feito tudo isso aí. Mas olha que legal, você fala assim, poxa, será que a gente não poderia usar um ideatom para esse caso específico? Aí você vai lá e estuda isso aí, como é que é, vê exemplos, né? Pô, né, vamos fazer uma maratona de ideação, vai ser legal, a gente vai, né, movimentar o grupo, o pessoal vai ficar entusiasmado, satisfeito. Então, ele te dá ali várias possibilidades, né? Que pode ser que você não conheça, vai correr atrás. Mas ele já trouxe para você quais são elas. Essa que estão em pretinho aqui, ó, é que ele chama como que você deve começar por elas, são as defaults que eles chamam, né? Então, essa aqui, né? O Really Round Robin. Eu não sei, desculpa, Really Round Robin. Eu não sei o que é isso. Eu fiz o curso, sou certificada, mas eu não conheço todas essas ferramentas. Então, a gente poderia ir lá e conhecer, né? Então, você fala, eu preciso conhecer essa ferramenta que pode ser útil para mim. Aí, explore os eixos também. Alguns desses diagramas, eles têm uma setinha para cima. Quando tem uma setinha, ele diz qual é a ordem que ele sugere, tá? Então, faça isso, comece por esse, depois para esse. Quando é assim, é livre, você pode escolher qualquer um. Mas eu nunca usei nenhum. Então, vai nos pretinhos, porque isso aí é o default. É que mais gente usa, que ele vai resolver o que você está querendo a partir desses que estão em negrito, tá? Então, isso aí, para vocês verem como é. Agora, imagine, né? Isso aqui eu mostrei um. Para cada um desse aqui, ó, ele tem um set de práticas. Então, para cada um, eu quero formar um time. Eu vou lá ligar para as pessoas e vou formar um time. Isso é o básico, né? Mas se você olhar lá, ele tem algumas práticas que você nem conhece. Fala, caramba, olha aqui, tem essa aqui, eu podia experimentar. E como a ideia dele é experimentar, por que experimentar? Porque experimentando a gente vai aprender e a gente vai ver aquilo que é mais útil, que é mais efetivo para o nosso caso. Tá? O que acontece é que geralmente a gente segue um modo automático. Eu sempre vou fazer assim. Vou, né, criar o time, ligo para todo mundo, faço time e já vou começar a trabalhar. Não, ele traz outras práticas, outras formas da gente fazer. E com isso, a gente pode alcançar aqueles objetivos que a gente falou lá, be awesome, né? De ser divertido o trabalho e etc. Né? Então, eu acho muito interessante isso que ele traz. Isso aqui é um exemplo que o Scott ele dá. Ele fala, olha, aquele tanto exemplo que a gente deu, se a gente for nos frameworks, ele traz um para cada um. Por exemplo, ele traz o Epic, o User Story, né? Todos falam, vamos fazer User Story. É o User Story, todo mundo usa User Story, principalmente quando usa o Scrum. É normal. Technical Stories, etc. Eu omiti uma série de práticas que eventualmente vai ser tão importante que elas que vão trazer uma qualidade, elas que vão trazer algo diferencial e a gente não sabia quando você pega um framework que já é fechadinho. Esse propósito eu vou te dar uma caixa de ferramentas e você usa aquela que é mais adequada. Lembrando que você vai escolher, que você pode errar, mas você está num ambiente propício aos erros, porque o seu objetivo é trabalhar cada vez melhor.
escolher a forma de você trabalha para ser mais efetivo. Então, essa que é a ideia dele, né? Você ter esse ferramental para fazer. O PMI da NTA, ele é híbrido e agnóstico, né? Quando a gente fala agnóstico, eu acho até interessante, ele é híbrido porque ele mistura uma série de coisas, que é tudo isso aí, DevOps, XP, Scrum, Safe, PMBOK Guide, tem coisa dele lá dentro, Spotify, Kanban, e por aí vai. Então, ele juntou, ele fez essa salada toda e né, puxou todas essas práticas, criou esses ciclos de vida, que são os ciclos de vida que a gente pode utilizar. E ele é agnóstico porque não é a ideia dele de esse é o melhor, né? Aquela briga que tem às vezes, né? Não, o Safe é o salvador, e a gente tem que seguir o Safe, não, o Scrum é tudo de bom, tem que ser o Scrum. Não, ele juntou tudo isso aí, é híbrido nesse sentido, e mostra que você pode fazer de várias formas. E quem vai escolher é você. Você vai escolher a forma que você vai trabalhar, mas ele trouxe para você todo esse arsenal, né? Então, né, lembrando, né, esses 4 itens que ele tem. O mindset, né, que são o princípio, as promessas, os guidelines e as filosofias, né, que tem a ver com como você pensa. Isso é um pouco mais filosófico, e aí que entra muito o DAC, né, o DAC é o coach, é o Discipline Agile Coach, que é o último curso que eu fiz, devo fazer certificação ainda esse mês. A gente não fez porque eles mudaram alguma coisa, então adiaram a certificação, mas eu já fiz o curso. E o foco é exatamente você ser coach. E o coach é para ajudar as pessoas, as organizações a adotar o Discipline Agile. E ele tem que pensar muito nessa coisa do how do we think, né? Como o mindset. Olha, será que a gente está sendo awesome mesmo? Será que você está dando espaço para as pessoas errarem, praticarem uma forma diferente de trabalhar? Será que se a gente não está muito prescritivo, que tem que fazer sempre do mesmo jeitinho? Então, esse é um trabalho de mindset, né? As partes né, pessoas que são papéis, responsabilidades que a gente viu, né? Como que a gente vai organizar, né? E aí ele já sugere aqueles papéis todos, os primários, os de apoio e os demais que você vai adotar de acordo com o tipo de abordagem que você quer tomar. O fluxo, né? Como a gente trabalha junto, lembrando que tem os ciclos de vida, que ele estabeleceu 6, e tem os workflows. E quando eu falo em workflow, eu estou sempre relacionando com outras áreas da organização, né? Essa é a parte mais densa que eu acho, assim, a parte que exige mais, não é à toa que vai ter uma certificação de Value Stream também, que eu vou falar sobre ela, e que eu acho que vai ser um foco bem distinto de fluxo, né? E a parte de práticas que eu mostrei agora mesmo tem a ver com os goals diagrams, que é como você faz, né? What do you do, né? O que você faz? Que aí são aquelas práticas todas lá, que são várias práticas para cada área. Tá bom? Então, esse é o modelo. Ele é denso, eu estou ficando apaixonada por esse disciplina Agile, porque assim como eu fui pelo PMBOK, continuo sendo, é amor antigo, é casamento antigo, porque eu vi a consistência, né, daquilo ali. Eu gosto de coisas que são simples de explicar, mas ela tem que ter consistência, tem que ter substância, e às vezes é muito superficial, né? E aí quando você vai implementar, você sente falta dessa substância, e é por isso que eu gosto do DA, eu acho ele tem substância, ele está em muita mudança, vai melhorar ainda, isso com certeza, mas eu acho que ele tem uma base bastante interessante. Bom, as certificações, né, que vocês já vão né, fazer, eu estou falando a minha, né, eu fiz DASM, DASSM. Na verdade, eu não sabia. Tem o Scrum Master e o Senior Scrum Master. Eu não precisava ter feito os dois, né? Mas eu estava conhecendo, aí fiz os dois. Mas eu achei interessante quando eu fiz os dois.
O primeiro, o DASM, que eu acho que vocês vão fazer agora, você conhece essa estrutura que eu estou falando aqui, né? Eu já dei uma boa passada aí, acho que até vai ajudar vocês quando forem fazer o curso. O curso costuma ser muito rápido, são 2 dias, é um curso assim, ó, bem violento. Mas para você aprender a estrutura, para você entender essa estrutura, né, como é que ela acontece, etc. O Senior Scrum Master, ele já tem um foco mais, a gente revê um pouco do que a gente viu no DASM, e a gente tem um foco muito grande em inteligência emocional. Por que isso? Né? Até tinha uma pesquisa que eu achei, e não deu para eu trazer hoje, mas assim, a gente está falando de muita coisa aí né, de forma de trabalho, de prática, etc. Tudo isso é importantíssimo, mas 80% da agilidade vem de pessoas. Então, se a gente não trabalhar a parte de pessoas, não adianta se colocar prática, não adianta nada disso, né? Então, a parte humana ainda é fundamental. Então, por isso que o DASSM, o Senior Scrum Master, ele tem um foco muito grande de inteligência emocional, que é a questão de gestão de conflitos, de como se comunicar. Então, eles vão um pouco mais a fundo nessa parte, nesse curso. Eles chamam de mais experientes, né? Tem o DAC, que eu estou fazendo agora, que é o coach, né? Isso é a forma que o PMI estruturou, tá? Mas eu acho assim que é muito difícil você ser DAC se você não fez os 2 outros anteriores. Então, acaba que é uma sequência, né? E o PMP, obviamente, já está desde 99, eu sou PMP, né? E agora tem o Scrum, o Value Stream Consultant, tá vendo aqui, ó? Esse aí ainda não teve curso no Brasil, é uma coisa nova, e eu acho que esse aí também vai ser bastante interessante para cobrir aquela parte que eu falei de processos, do value stream, de como organizar a instituição, né, para poder atuar de forma melhor, né? Então aí, né, vocês já estão vendo quatro cargos, vamos dizer, né? A certificação é só a ponta do iceberg. Na verdade, são atuações que você pode ter nas organizações que queiram adotar o disciplina Agile, né? A minha percepção, tá? Esse é o último que eu vou fechar com vocês, tá? Eu acho que o PMI, o disciplina Agile, tem muito a aprimorar, né? Eu sou bastante honesta nisso, tem muito para melhorar, mas os outros também têm, tá? Qualquer modelo escalado tem muito a aprimorar, porque agora que as coisas estão sendo utilizadas, aqueles modelos conceituais que foram feitos na prática estão sendo ajustados, então e essa aprimoração que eles estão passando, eu acho que 2022 vai ter uma evolução bastante rápida, né? Eu aposto nele porque também por trás dele tem o PMI, né? E o PMI é a maior organização de projetos do mundo, né? O nosso colega mostrou no início quantos membros que tem, quantos clientes tem. Então, assim, é massivo, né? É massivo a presença que o PMI tem no mundo. Então, acho que com isso a disciplina vai crescer muito. É uma aposta minha, posso estar errado, mas eu acho que vai crescer muito, né? O PMI, ele tem parceria com a Agile Alliance e muitos outros. Ele tem poder de bala, né? Tem dinheiro, assim, tem mesmo uma presença muito grande. Então, e tem esses arranjos. Então, acho que tem uma grande chance aí de crescer muito, assustadoramente. O PMI tem investido muito no DA, né? E aparentemente não, é verdade, eu coloquei aparentemente, mas eles comentaram em palestras, né, que eles vão estar, o DA vai estar numa conferência ágil que vai ter em Nashville em julho de 2022, e que eles vão estar com uma presença massiva lá, bastante grande, para poder movimentar esses mercados e se apresentar para um público mais seleto lá, específico, né, dessa área. Eu gosto muito dele porque ele tem com uma visão de flexibilidade, adaptabilidade e traz conhecimentos de vários frameworks
e abordagem. Então, eu acho isso bem interessante, né? O SAFe também é bastante misto, né? Mas ele não é flexível, ele é mais quadradão. O SAFe é bastante quadradão, né? Esse aqui é mais flexível. Ser flexível é bom, mas exige muito de quem vai implementar essa capacidade de implementar, de ajustar ao contexto, etc. Que para a gente, que nós que somos da área, é bom, que nem eu falei, é oportunidade de mercado que abre. São carreiras que vão surgindo, né? A gente vai poder atuar nisso aí, né, para outras áreas que não só a que a gente vinha atuando até então. Eu gosto muito porque ele adentra em detalhes, apesar de ser flexível, aberto, ele adentra em detalhes importantes. Eu mostrei um exemplo para vocês, né? E ali ele mostra várias práticas que a gente pode usar no mundo real, na vida real. Então, acho muito legal isso. Ele é considerado o segundo maior, mas eu acho que ele vai crescer muito e quiçá, de repente, ser o primeiro em algum tempo, né? E, na minha visão, o profissional que se especializar e utilizar suas práticas no mundo real pode se destacar nesse mercado emergente. Então, é um mercado emergente, não há dúvida nenhuma, vai crescer muito, tem todo o apoio dos capítulos, do PMI global, ele está presente no mundo todo, o PMI, então acho que isso vai crescer bastante. Então, eu apostei no Disciplina Agile como uma preparação da minha carreira, mas também como uma ferramenta de agilidade que vai ser muito útil nas organizações. Eu quero usar a Disciplina Agile aqui no governo, estou no trabalho, né? Porque aqui eu trabalho no INEP, o INEP a gente entrega exames, vocês conhecem o Enem, né? O Enem é daqui do INEP, eu não cuido do Enem, eu cuido do SAEB, que é o exame da educação básica, e mais 5 exames internacionais que eu cuido. Então, são 6 exames. E são produtos que a gente entrega, são projetos no sentido de que tem sempre coisas novas para fazer. Então, eu já observei esse ciclo de vida aí, eu posso usar o ciclo de vida ágil com entrega né, frequente. O Lean, para mim, está muito longe, né? A nossa cultura na área pública é uma cultura mais complicada, então preciso trabalhar muito na cultura para fazer, mas a minha ideia é absorver esses conhecimentos todos e aplicar aqui para poder vivenciar. Então, assim, estou bem fascinada pela disciplina Agile, né? Espero que vocês tenham gostado, estou aberto a questões, né? Eu não sei até quando que eu posso ficar. Tem aqui meu e-mail para quem quiser, né? Meu Instagram, eu criei agora um grupo novo no Instagram chamado Drops of Management, que eu quero passar, né, focar, eu tenho o meu pessoal, acaba que mistura muito, aí eu acabei de criar, essa semana eu criei esse Drops of Management, que eu vou só postar ali coisas né, dicas de gestão de projeto, passar um pouco a minha experiência. E aqui é meu LinkedIn, para quem também quiser ser meu amigo no LinkedIn, será super bem-vindo. Agradeço muito a participação de vocês, estarem aqui nessa noite comigo, espero que tenha sido útil. Estou aberto aí ao que eu puder responder, estou por aqui. Joia. Margarete, foi muito legal a tua apresentação. Eu já fiz essa certificação e achei bem interessante. Infelizmente não tive a oportunidade de aplicar ainda o Disciplina Agile, mas com certeza quando tiver uma oportunidade eu vou experimentar, porque assim como tu, eu achei que ele é bem denso, assim, tem bastante coisa ali para a gente explorar e com certeza vai trazer bons resultados onde aplicado. Ótimo. A gente tem duas perguntinhas aqui, mas antes de ir para elas, eu queria colar para o pessoal aqui a nossa pesquisa de satisfação do evento. É muito importante que vocês respondam a pesquisa para direcionar as nossas próximas iniciativas, para a gente trazer os temas que vocês têm interesse. Então, peço para que cliquem ali no chat e respondam a nossa pesquisa, que é bem rapidinha, vai tomar 30 segundos do tempo de vocês. Enquanto isso, a gente já vai aqui encaminhando as perguntas para a Margarete. Eu tenho uma pergunta do Rony Jason. Ele Hum. fala assim: Olá, Margarete, você poderia falar um pouco sobre os times semi-autônomos? Como que funciona isso na prática? Eu acho que ele se refere aos times que autogerenciam as suas atividades, assim, isso é viável, acontece na prática? Pois é,
É uma excelente pergunta. Autônomo, muitos falam em autônomos, né? Que são aí mais ainda mais difícil, né? Os autônomos, os semi-autônomos, por que ele fala semi-autônomo? Porque eles são muito pragmáticos, realmente não acreditam no autônomo geral. O autônomo seria, ó, a gente vai e faz, não precisa reportar para ninguém, a gente está fazendo aqui, entrega as coisas e acabou. Então, a gente se gerencia e também não precisa nem de, né, a gente tem uma demanda e a gente faz e decide, faz o que quiser, né, sem apoio de ninguém, completamente autônomo. O semi-autônomo é aquele que já tem uma maturidade grande, inclusive de decisão, de tomada de decisão. Porque quando a gente fala autogerenciável, a gente está dizendo para as pessoas, eles ajustam, eu vou fazer um trabalho, acabei, eu já pego o outro trabalho, não precisa ninguém lá ficar me dizendo, pega esse trabalho, vai fazer aquele, né? Não precisa aquele comando e controle mais usual, né? De um gerente que fala, vai lá e faz isso, acabou agora essa atividade, fica acompanhando. O autogerenciável, ele se gerencia, não precisa ter alguém com essa visão do que ele vai fazer, etc. O autônomo, ele já tem decisões, né? Aí ele decide, ele se decide. Então, esse grupo, ele toma decisões sem precisar reportar ou pedir input externo, né? De um líder, de um gerente, de um coordenador, de um diretor. Então, esse seria o semi-autônomo. É viável isso? É viável, tá? Não é todo lugar que, assim, esses lugares mais maduros, porque a gente pensar bem, a agilidade já tem 20 anos, né? Então já tem, assim, muita instituição que está bem lá na frente, né? O próprio Spotify, a Google, né? Já tem anos e anos. Então, a maturidade que eles têm em termos de processo, de equipe, então eles conseguem fazer isso de forma mais natural. Eu acho que a gente precisa ainda muita maturidade para a gente chegar nesse nível, né? Mas seria possível. Eu acho que a gente chega lá. Ok. Desde que a gente tenha um ambiente né, psicologicamente safe, né, que não vai depois ficar punindo, você que decidiu fez errado, vai dançar agora, né? Então você tem que ter um ambiente propício para as pessoas também desenvolver essa autonomia, né? Senão eles não vão querer. Para se ferrar, quem vai querer ser autônomo, né? Ninguém vai querer. Com certeza. A gente teve uma pergunta aqui também do Guilherme Souza. Ele pergunta qual o foco da atuação do Architecture Owner, voltando lá aos papéis, né, que você mostrou para a gente. Seria alguém com enfoque de líder técnico ou algo parecido? É parecido, exatamente. Ele conhece muito a arquitetura da instituição. Por exemplo, aqui, né? Aqui. Se a gente tem que desenvolver qualquer coisa aqui, aí tem um grupo que conhece o nosso banco de dados, a arquitetura, como é que são os dados, a gente não pode ser de alguma forma. Então, ele sugere que sempre tenha esse profissional que conheça a arquitetura, e aí é bem focado para a TI, né? Para poder, né, garantir que aquilo que vai ser desenvolvido vai ser aderente à arquitetura do ambiente. Essa é a questão, né? Então, aqueles, aqueles papéis geralmente são muito focados na área de TI, né? Ele está sempre supondo que tem ali algum desenvolvimento, né? Alguma coisa. Aí, se você fala, não, mas eu quero usar o TA, mas não é para TI, eu quero usar lá para outra área. Então, aí você pode customizar. Você tira esse arquiteto, você faz, né? Aí você pode fazer o Scrum puro, né? Aí você muda. Perfeito. São 9h07, então a gente está chegando ao final do nosso webinar. Queria agradecer, então, a Margarete mais uma vez. Margarete, muito obrigado por estar aqui com a Nada, gente. obrigada a você, gente, pela paciência. Foi ótimo. E, pessoal, acessem o nosso site, pmsc.org.br, e participem sempre dos nossos webinars. Todo mês a gente tem um webinar novo. E boa sorte aí no curso de vocês, hein?
Isso, em Quero breve a ver gente vai... muitos certificados aí. Isso. O nosso próximo curso agora em abril vai ser para certificação PMP, mas em breve a gente deve lançar em parceria com uma empresa também um curso de DASM e talvez no futuro um DASSM, né? Ótimo, que bom. Então tá, parabéns Tá pessoal, ótimo. obrigado a todos pela presença e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Brigadão. Um abração.